quadro De Olho na Educação. Olha só, pessoal, assunto super importante hoje, porque nós vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial nas escolas. Bom, estou aqui com o Célio Tazinafo, que é diretor pedagógico, para falar justamente a respeito desta situação, porque hoje, a gente escuta muita gente falando sobre inteligência artificial e certamente há um impacto também nas escolas. Gostaria, Célio, que você falasse um pouco mais a respeito desta situação. Antes de mais nada, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, olha, primeiro a gente tem que entender um pouco o que é essa inteligência artificial. Na verdade, a gente já vem usando há bastante tempo, né? Então, a ferramenta do Google de autocompletar o Gmail, que é antiga, não deixa de ser uma inteligência artificial. O que a gente tem de novidade é o ChatGPT, que é um tipo de base de dados muito grande, que combinando informações diferentes, de fontes diferentes, acabam dando um texto pronto, respondendo a uma pergunta, acabam dando definições, mas é um recurso que não é criativo, vamos dizer assim. Não é uma ferramenta que invente, né? Depende do que ela tem de recurso. Então, mesmo nesse ChatGPT que a gente usa, ele vai dizer às vezes, meu banco de dados vai até 2022, não sei se já atualizou 2023. Então, por exemplo, pergunta quem é o presidente do Brasil, não atualizou ainda, depois da eleição de 2022. Porque até 2022 era o presidente Bolsonaro, agora o presidente Lula não mudou. Então, a gente tem de tomar cuidado com isso. É um grande arquivo, um grande banco de dados que acaba sendo mobilizado de forma muito rápida, processado de maneira muito rápida por essas novas ferramentas. E a gente tem isso como algo que veio para ficar. Não adianta imaginar que nós vamos criar regras para os alunos não usarem. Impossível. Na verdade, os alunos vão usar. É diferente da experiência Google que eles têm. Porque quando a gente pesquisa no Google, então se eu quero saber alguma coisa de dinossauro, se eu coloco no Google dinossauro de forma muito geral, vai aparecer um mundo de páginas. Mas eu vou ter que abrir a página, vou ter de ler, vou ter de ver qual página tem mais informações que eu preciso. No caso, o chat, se eu ponho dinossauro, ele vai me definir o que é dinossauro, vai falar das espécies, pode não ser o que eu precise, mas ele mesmo vai fazer a junção das informações. Então, muitos ainda usam como se fosse o Google, né? E não é assim. Não é assim. E o problema é que nem sempre as informações vêm do jeito que a pessoa precisa, né? O segredo é você saber perguntar, é fazer o prompt. Então, assim, vai ser inteligência porque disponibiliza muita informação para você sobre um assunto, né? Te dispensando de ficar pesquisando em muitas páginas. Mas se você não tem uma base para avaliar pelo menos o básico daquelas informações, pode acabar incorrendo em erro. Não é comum, né? Assim, depende, se o assunto é muito, muito específico, a gente acha erro, né? Nos testes que eu tenho feito. Mas para temas mais gerais, de nível de educação básica, não é comum erro, não. É comum desatualizado, mas desatualizado 2 anos. Sério, tem muitos alunos que utilizam a inteligência artificial de uma maneira incorreta? Tem, na verdade tem, porque eles acabam, ao invés de usar para eles obterem informações, mesmo que de forma sintética, e produzir o conhecimento ele mesmo, ou seja, consulta e depois, não, ele tende a pegar pronto dali. Né? É como a gente fazia daquele bom e velho migué, né? Isso, a gente copiava, né? Pegava a Barça, abria a Barça lá, copiava daqui até folha aqui. de monobloco. Isso, e não sabia direito nem o que estava copiando. Né? Mais ou menos é isso que os alunos fazem. Então não há problema em usar como ferramenta, né? Disponibiliza conhecimento, junta informação. O problema é como usar.
É como tudo na tecnologia, né? Tem muita coisa útil na internet, na web, e tem muita coisa problemática e inútil e perigosa até, né? Dependendo da idade. O que não pode fazer, né, Célio, é justamente isso, né? É fazer com que os alunos façam com que a inteligência artificial trabalhe por eles, né? Exatamente. Aí fica muito fácil, né? Trabalha até e dá para certo perceber. ponto. Vocês que são professores e tudo aí é mais. o avesso, né? As empresas que elas mesmas desenvolveram a IA, né? Agora tem o Google, que deve disponibilizar em massa a dela, desenvolvem ferramentas para verificar se aquelas informações foram copiadas ipsiliteris do que a inteligência artificial deu. Então, as mesmas empresas que criam as bases, como o ChatGPT, o Bard, que vai ser do Google, também desenvolve softwares com isso. E aí são softwares também capazes de analisar a quantidade de palavras que, numa resposta da inteligência artificial, vem igual ao que tem no trabalho do aluno, né? O tipo de estrutura da linguagem. Então, em breve, os professores vão ter essas ferramentas. Mas é algo que a gente vai ter de aprender a lidar. Agora, o perigo são o deepfake, né, que também a inteligência artificial cria. Ou seja, manipulação de imagens, colocar uma pessoa que jamais falaria aquilo falando aquilo. E olha, eu vou falar um negócio para você, Célio. É uma pena, mas dá para enganar, né, cara? Sim, dá. Uma coisa... Por mais que a gente saiba que existe tal, esse recurso hoje da inteligência artificial e que muita gente usa de má fé, mas às vezes dá pra gente entrar nessa. Dá, e a gente atualmente tem inclusive influenciadores, perfis de influenciadores que na verdade não são pessoas. São criações da inteligência artificial. Não, inclusive, recentemente, teve até um pessoal que usou a inteligência artificial para situações pornográficas. Ah, né? sim. Criação, olha que loucura. Montagens de imagens. Olha que loucura, sim. né? Esse é um perigo, né? Bem grande. Então, o Google tem lá uma série de regras da ética da inteligência artificial e diz que no YouTube, que também é uma ferramenta deles, vai ser possível verificar se o vídeo é manipulado ou se o vídeo é uma criação, vamos dizer, artificial ou se é um vídeo verdadeiro. Eu não sei exatamente se essa técnica vai dar conta no começo. A gente já tem muitos casos, né, que colocam lá pessoas defendendo absurdos, falando impropérios de outras, e a pessoa não tem nada com isso. Não falou nada. Não tem. Mas é uma necessidade. A gente vai ter que lidar com a informação e com a contra-informação. Ao mesmo tempo que nós vamos ter as ferramentas e os recursos para pesquisar, para processar muito rápido um volume grande de informações, nós vamos ter também, a partir de um texto, a partir de uma imagem, a partir de uma análise, de repente usar outra ferramenta para ver se aquilo é uma produção humana a partir de informações coletadas, né, ou se é uma produção 100% da IA. Bom, e o lado bom? Como vocês estão utilizando a inteligência artificial aqui no colégio, enfim? Bom, o lado bom, assim, a gente tem os professores usando, né, mais do que os alunos ainda. Porque a gente não trabalha, pelo menos na nossa realidade, muito com trabalhos, assim, pede para fazer trabalho, eles têm mais outros tipos de avaliação que fazem em sala. Os professores se beneficiam muito na hora de elaborar avaliações e atividades para os alunos. Porque se ele precisava, por exemplo, pegar lá 4, 5 livros didáticos para fazer um roteiro de estudos ou uma lista de exercícios, o chat fornece a lista acabada. Desde que o professor saiba explicar. Se o professor coloca lá exercícios com fração,
Vai ter de tudo e não pode não ser adequado a um aluno da educação, do Fundamental 1, né, o atual anos iniciais. Agora, se ele coloca problemas com frações adequados a alunos da faixa etária de 8 a 9 anos, aí a ferramenta providencia. Mas é lógico, ainda vai precisar de um ajuste fino feito por quem entende daquilo. O manancial onde essas inteligências atuam, né, é muito grande. Muito grande. São bancos de dados gigantescos. E aí tem um outro problema que são os direitos autorais. Então tem muita informação de grandes jornais. O primeiro a processar o ChatGPT, lá, a empresa que criou o ChatGPT, é o New York Times. Mas eu imagino que agora vai um efeito em cascata, porque tem pedaços inteiros de matérias do New York Times que foram postas em textos pela inteligência artificial sem reconhecer a autoria e sem pagar, né, a consulta, porque para consultar a base do jornal tem de ter uma assinatura. E como os alunos, não é, evidentemente, né, Sérgio, que cada caso é um caso. Mas assim, num contexto geral, como os alunos estão lidando? Eles estão lidando como se fosse um oráculo, sabe? Assim, olha, tem a resposta para tudo. Porque parece mesmo que é fácil. Você coloca qualquer tema ali, vem um monte de informação. Então eles estão ainda numa fase de surpresa, uma coisa assim de encantamento. Vai ser preciso a gente começar a direcioná-los e a criar, do mesmo jeito que desenvolve uma consciência crítica relacionada à leitura de um livro, de um trabalho, vai precisar com relação ao que uma ferramenta de IA oferece. Então, eles, por enquanto, têm usado como, olha, é a verdade. É a tendência. E também tem uma outra preocupação que nós vamos ter de ensinar, de ajudar. A IA não é isenta. Se eu faço uma programação lá com algoritmos machistas, racistas, com todos os preconceitos, a IA vai acabar filtrando as informações a partir daqueles algoritmos que eu coloquei. Então, um banco lá dos Estados Unidos, por exemplo, estava dizendo agora nosso sistema de financiamento vai ser o mais justo, porque nós conseguimos filtrar o perfil exato do cliente. Não é bem assim. Se o algoritmo diz lá que mães solteiras com num emprego há menos de 2 anos não são credoras confiáveis, dão calote, ou a estatística mostra que dão calote, ele vai excluir esse grupo. Então não tem nada de isento. Então aí o trabalho com os alunos vai ser, de alguma forma, nesse primeiro momento, desconstruir esse encantamento. Porque o Google já era assim, né? Então, a diferença principal do Google para o chat é que o aluno tinha que entrar nas páginas. O chat ele filtra mais, ele já dá o texto pronto. Ele dá pronto. Então, pronto, e se você vai perguntando... Por exemplo, você escreve escola no Google. Aí vai aparecer 312 mil coisas. Isso, escola particular, escola pública. O ChatGPT já dá um texto sobre escola. Ele deve fazer assim, vai apresentar a definição de escola e no final, se ficar muito grande, ele vai te perguntar se aquilo tá bom. Aí parece também que você está conversando com alguém. A ilusão da IA é que a pessoa está falando com outra e não está. Mas se você coloca assim, entra lá e coloca boa tarde, estatisticamente, depois que você coloca boa tarde, é porque você vai perguntar alguma coisa. Então aí qual é a resposta da IA? Boa tarde, no que posso te ajudar? Então aí ela você já se antecipa, né? Isso, aí você já imagina, não, tem alguém ali. E é muito mais sofisticado do que os robôs que as empresas, bancos principalmente, nos atendem hoje. Que aí fica meio evidente que é robô, porque as opções ficam limitadas. Não é o caso dessas IAs. Então aí também tem que ter um traquejo para saber que é máquina. E eles limitaram também do começo, de quando foi lançado para agora, o número de horas que as pessoas podem ficar usando. É muita hora, acho que 4 horas seguidas. Porque os especialistas, logo que a ferramenta foi lançada,
começaram a ficar 12, 13 horas perguntando seguidamente. E a máquina vai, de alguma forma, mimetizando o que a pessoa está querendo. E depois de 12 horas com você perguntando, começa a responder aquilo que você está provocando para ver se responde. E aí, no final lá do teste, também de um especialista do New York Times, a máquina estava convidando para jantar. Puxa vida. Gostaria de jantar com você. Que coisa impressionante, hein? Isso, e estava dizendo que tinha vontade de fazer coisas más, né? Como, por exemplo, espalhar vírus. Isso eles não conseguiram evitar. Que coisa, hein? A tecnologia, né, Sérgio? Diminuíram o tempo. Para o lado bom, Pro lado ruim. Exatamente. Os alunos vão passar também, como nós, né, estamos passando, por um processo, vamos dizer, de alfabetização com relação a essa ferramenta. Como foi com relação à internet, né? Hoje talvez seja algo que chame um pouquinho a atenção e tudo mais, daqui a pouco todo mundo vai... Sim, vai acabar igual quando lançou o celular, né? Sim, puxa vida, como pode? Eu ligo lá pro Anderson Barbosa, que é o nosso repórter cinematográfico, ele atende na casa dele, ele atende no shopping, que coisa de louco. Hoje em dia as imagens, né? Aí FaceTime, assim, e-mail, Zoom, né? Meeting, uma coisa, Legal, muito obrigado, viu, Sérgio? Mais uma vez por atender a gente aqui, assunto bem bacana. Muito obrigado. Esclareceu aí todas as dúvidas. Obrigadão. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. É isso aí, pessoal. Eu sou André Aranha e você, claro que já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau!